Contratos rurais. Nós sabemos que na constituição de um contrato rural, seja ele para exploração em parceria ou em arrendamento, os contratantes, muitas vezes, eles demandam de uma necessidade de atendimento àquilo que eles precisam no dia a dia, e com isso eles terminam negociando ou contratando algo que, no ponto de vista deles, eles têm todo o direito de fazer isso, por conta da autonomia da vontade entre as partes, previstas no artigo 422 do Código Civil, tá? Que determina a boa-fé e a probidade, não só na contratação, mas também como na execução dos contratos. Agora, um ponto importante disso é o seguinte: muitas pessoas, no meu ponto de vista, extrapolam um pouco essa liberdade de contratação quando determinam cláusulas que muitas vezes não tem a previsão específica para aquilo, ou até mesmo, direto ou indiretamente, existe uma proibição para aquele tipo de situação. E essa autonomia que as pessoas tanto falam, que os produtores têm de contratar ou fazer seu contrato da maneira que bem entenderem, os que defendem determinam que essa autonomia vem da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019. Eu vou ler um trecho aqui da Lei 13.874, seu artigo 3º, inciso 7, que fala especificamente sobre essa questão, inciso 8, que fala exatamente sobre essa autonomia. Olha só: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do 170 da Constituição Federal. Aí vem o inciso 8 e diz o seguinte: ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, ou seja, a liberdade da contratação entre as partes, muitas vezes, claro e óbvio, desde que não vá contra algo previsto na legislação, pode ser até, na verdade, é livre a sua estipulação. Só que esse parágrafo, esse inciso 8, no seu finalzinho, ele traz uma pequena observação, uma exceção à regra, que faz toda a diferença nos contratos rurais. Aqui diz o seguinte: exceto normas de ordem pública. E aí você vai dizer, tá, Elton, mas numa contratação entre duas pessoas, um arrendador, um arrendatário, dois parceiros, será que é uma regra de uma norma de ordem pública? E aí que está. O que muita gente não sabe é que a contratação, né, a execução, a montagem, a constituição de um contrato rural atende regra de ordem pública. E não sou eu quem está dizendo, é o próprio STJ. Em um recurso específico do ano 2011, o STJ diz o seguinte: vou ler um pedacinho aqui para vocês entenderem. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, portanto, porquanto disciplinam o interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção especial do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população. Então, tratando-se de contrato agrário, essa autonomia das partes não pode simplesmente ser observada de forma ampla, alegando a lei de liberdade econômica, porque a própria lei de liberdade econômica, repetindo no seu artigo 3º, no inciso 8, lei 13.874 de 2019, diz que é real, você pode pactuar livremente, exceto quando se trata de norma de ordem pública. E o STJ, nesse recurso que eu estou tratando, já determinou que contratos agrários atendem norma de interesse de ordem pública e, portanto, devem seguir as regras do Estatuto da Terra, do Decreto 59566 e das decisões reiteradas, seja dos órgãos fiscalizadores, dos colegiados, do próprio STJ. Não há, portanto, essa liberdade 100% para que você possa contratar. Inclusive, essa decisão do próprio STJ, ela continua aqui dizendo o seguinte: olha só, os contratos agrários representam interesses coletivos ou gerais da sociedade, com normas prefixadas legalmente acima da vontade das partes contratantes,
São normas obrigatórias, imperativas e irrenunciáveis. Então, se você é produtor rural, se você é contador e acha que, por exemplo, é possível, em nome da autonomia da vontade das partes, se pactuar um contrato de arrendamento em um período inferior a 3 anos, saiba que, apesar de você ter o direito de efetuar esse contrato, você não tem o direito de abrir mão do seu direito, que é quase uma obrigação, de contratar no mínimo de 3 anos, porque é uma norma obrigatória e você, produtor rural, não tem o direito de abrir mão disso. Agora, Elielto, mas aqui na nossa região todo mundo faz assim. Aí uma outra história, meu amigo. Aí nós já estamos fugindo daquilo que está previsto na legislação. E em ocorrendo uma demanda entre as partes que contrataram que se sentir prejudicada, isso vai terminar na decisão judicial, que a gente não sabe o que é que vai acabar. Então você, enquanto contador, enquanto administrador, profissional que vai orientar um produtor rural, tanto na elaboração, ou na execução, ou na análise de um contrato rural, tem que observar diversos detalhes que muitas vezes não estão previstas dentro da própria legislação de contratos rurais, como por exemplo o próprio Estatuto da Terra. Lá não tem isso. É tanto que nós estamos trazendo uma decisão do STJ que fala sobre essa situação. É sobre isso que nos dias 25 e 26 nós vamos falar durante o nosso curso de contratos rurais típicos e atípicos e os problemas existentes em um arroio rural, né, na composição de um arroio rural, que ninguém lhe fala. Então eu espero que você participe desse nosso treinamento. Ele tem muita informação, existem muitos contratos sendo feitos extremamente de forma aleatória, em nome da autonomia da vontade das partes, que não é uma autonomia assim 100% generalizada, não é assim que funciona, e olha que isso já tem decisões reiteradas sobre isso. E para não correr o risco, você que é contador, você que é administrador, enfim, você que orienta seu cliente, produtor rural, precisa conhecer dessas normas que vêm de decisões, por exemplo, como essa do STJ, entre outras e outras situações que nós traremos no nosso curso agora dos dias 25 e 26 de julho, a partir das 13h30, horário de Brasília. Eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo o link para que você possa fazer sua inscrição, obter mais informações, sem contar os bônus que você vai receber. Mais de 50 modelos de contratos, exatamente. E aí tem para todo tipo, comodato, condomínio, parceria, arrendamento, enfim, são mais de 50 tipos lá que a gente vai liberar para vocês. Além das decisões que trata de assunto da área rural, não só da Delegacia de Julgamento do ano de 2024, mas também do CARF. Gente, dá mais de 400 decisões só nesse ano de 2024. Então, só de bônus nesse treinamento, se a gente fosse cobrar, por exemplo, todos esses documentos que nós vamos passar para vocês, imagina quanto daria. Quanto é que uma pessoa cobra, um advogado, por exemplo, um contador cobra, para confeccionar um contrato rural? É claro que precisa de uma expertise para isso. E isso nós vamos demonstrar para vocês dentro do nosso curso de contratos rurais, típicos e atípicos, e problemas na composição de um arroio rural que ninguém lhe conta. Esperamos você, então, no nosso treinamento dos dias 25 e 26. Um abraço, professor Elielto, até o nosso próximo vídeo. Tchau!